Nesta edição, a entrevista fala sobre o biogás. E a reportagem da semana apresenta uma nova legislação municipal para facilitar o trabalho dos engenheiros agrônomos da cidade. Veja agora a sessão no ponto. Vamos falar um pouco dessa terceirização que está acontecendo, que foi aprovada na Câmara Federal, que é uma terceirização que nós estamos entendendo que trará ao povo brasileiro, ao trabalhador, sem dúvida, malefícios, não benefícios. Nós estamos falando de terceirização naquela terceirização também da área fim, como, por exemplo, que recentemente deram para a gente uma notícia em que uma empresa de ônibus pode terceirizar o motorista. Imagine você, a terceirização, ela tem uma situação precária. O motorista não terá os benefícios que uma empresa grande daria. O motorista terá aí uma condição muito inferior àquela que se ele fosse um empregado direto da empresa. O que nós temos que lembrar também é que normalmente esses terceirizados são os que estão mais sujeitos a acidentes, mais sujeitos, mais suscetíveis às questões, que não têm um plano de saúde que pode atendê-lo de uma forma mais clara, que não tem os benefícios que uma empresa grande daria. Espero que lá no Senado as coisas mudem, que os senadores possam pensar de forma definitiva que essa terceirização não é um bem ao profissional, e sim uma condição de trabalho precário. Acreditamos que um trabalho nosso, como sindicalistas, como profissionais, como empregados, poderemos interferir positivamente para que o Senado reverta essa situação aprovada na Câmara Federal. Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro, dando sequência à série gravada no Encontro Ambiental de São Paulo, um evento que fala sobre sustentabilidade, promovido pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo e também pela Federação Nacional dos Engenheiros. O tema da edição de hoje é biogás e a matriz energética do Estado de São Paulo. Para conversar conosco, está aqui no estúdio Marco Antônio Coutinho. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade aqui. Nós que agradecemos a disponibilidade. Marco, você falou ao público do Eco São Paulo a respeito do biogás. Explique para nós o que é o biogás. Então, o biogás, o nome bio, né, já vem da questão biológica, né? Na verdade, é toda a mistura gasosa que é processada dentro de um reator, dentro de um biodigestor. Ele gera uma mistura gasosa, que ela é composta principalmente de moléculas de metano, mais de 50%, até 70%, 75% é a molécula de metano, que é a que traz interesse para nós aqui da Comgás, e outros gases aí misturados juntos, né, que é processado. Nós temos CO2, o nitrogênio e também um pouco de oxigênio, entre outros contaminantes que estão presentes, como o H2S, ou mesmo a amônia e alguns entre compostos, alguns traços ali de poeiras que a gente chama, e além de alguns compostos contaminantes ligados à cadeia aí de siloxanos, chamados siloxanos, quando a gente olha que são os produtos químicos que existem principalmente nos cosméticos. Então, quando eu falo em biodigestor, eu estou falando, né, em uma espécie de um reservatório que seria, né, porque o biogás ele é processado através essa mistura gasosa que eu falei, ela só é gerada por causa da decomposição da matéria orgânica que está depositada dentro de um ambiente, que é um biodigestor, em que as bactérias, esses micro-organismos que estão lá, vão consumir essa matéria orgânica e aí com isso elas produzem esse chamado biogás. Então não é uma produção natural, é feito isso em laboratórios? Quando a gente fala, por exemplo, o aterro sanitário, acho que é um grande exemplo que tem de uma produção natural desse biogás, né?
Se a gente for também falar, nós mesmos como seres humanos e até o gado, né, e tudo, né, nós temos dentro da nossa concepção a produção de biogases também, né, por que não dizer isso? Mas o aterro sanitário é um exemplo bem claro que a gente usa porque ele já tem o depósito da matéria orgânica que tem dentro do lixo, o lixo onde é depositado, e depois você faz a impermeabilização disso com terra sobre o lixo, e ali cria-se todo um ambiente, né, porque ele tem que ser uma condição anaeróbica. Importante citar porque as bactérias que produzem principalmente o betano, elas se reproduzem através da condição anaeróbica. Quanto menos oxigênio, mais proliferação dessas bactérias que vão consumir o substrato orgânico e produzir esse biogás. E esse biogás dos aterros, ele pode ser captado, né, até um único ponto, e nesse ponto você pode dar algum processamento a esse biogás ou mesmo queimar diretamente ele nos chamados flares, que é o que normalmente hoje a gente vê em alguns aterros. Outros aterros utilizam esse biogás que é gerado para queimar em motores do tipo ciclo Otto. O cara ele queima o biogás e para ele mover um gerador e gerar energia elétrica. Tá. A aplicação, aí, não sei se mais comum, mas a mais famosa do biogás é para se gerar energia. Mas Perfeito. Você falou também da aplicabilidade na área cosmética, é isso? Não, desculpa, é que quando a gente fala, por exemplo, o biogás que é processado em estações de tratamento de esgotos, aí depende de cada tipo de projeto que tem lá nessa planta. Aquelas plantas de tratamento que também é feita sobre um processo anaeróbico, a gente chama essas plantas mais modernas que estão fazendo, que chama sistema WASB, né? São reatores também que através da parte anaeróbica ela vai produzir esse biogás. Acontece que quando você pega uma fonte como uma estação de tratamento de esgoto, esse biogás, quando ele é processado dessa fonte, nos resíduos que chegam na estação de tratamento de esgoto, a gente recebe muito resíduos de origem cosméticas. Aí nós estamos falando de sabonete, shampoos, ou mesmo pasta de dente, que dentro da sua composição química, quando ele é processado, ele tem o que a gente chama de cadeias de siloxanos, que tem nos produtos que vêm junto dos produtos químicos, que ele é a base de silício. E ele quando é processado, ele vem junto desse biogás. E esse produto, e esse contaminante que a gente chama, essa parcela, por menor que tenha nesse biogás, ela precisa ser removida, precisa ser tratada, especialmente quando você pretende utilizar em motores, porque a combustão do silício, né, da sílica, na verdade a sílica, né, a combustão dela gera o óxido de silício, e esse óxido ele é como se fosse uma areia, que ele vai se acumulando e isso prejudica os motores, né? Quais as principais fontes de biogás de que se vale a Comgás? Então, hoje a Comgás vem estudando, né, muito as fontes de aterros sanitários, estações de tratamento de esgoto, estudos também da vinhaça, que é produzida, ela é um substrato que é gerado na produção do álcool e açúcar nas usinas. Então, nós temos interesse porque ela tem um alto, basicamente água, né, aquele resíduo que sai lá do processamento lá do etanol, e esse resíduo, inclusive, ele é reutilizado para irrigação lá da cultura. E é esse resíduo que a gente quer reaproveitar e também se aplicar em alguns reatores, seja do tipo WASB também, como tem, ou em biodigestores misturados a palha ou bagaço, restos que tem lá do processo da cana-de-açúcar, em que você conseguisse processar esse biogás também. Existe inclusive uma das maiores fontes no nosso estado, um potencial gigante que a gente teria se houver investimentos para a geração desse biogás. Perfeito. Quais os principais serviços que a Comgás presta nessa área? Por exemplo, aquecimento de chuveiros, chegada de gás para os lares, para os fogões. Que, dentre outros serviços, a Comgás presta com o biogás? Não, então, hoje nós gostaríamos de já estar reaproveitando já o biogás, né? Porque o biogás, antes de ser utilizado pela Comgás, nós temos que deixá-lo ele na mesma condição do gás natural. A gente chama de deixar ele intercambiável com gás natural. E para que isso ocorra, você tem que processar esse biogás natural, você tem que tratar dele. A gente chama até de purificar.
Então você remove você quer trabalhar só com a molécula de metano, que é basicamente a mesma molécula do gás natural que a gente distribui. Hoje 100% do gás que a gente distribui, ele é o gás natural de origem fóssil, né, que a gente recebe da Petrobras. Nós distribuímos hoje para mais de 1.400.000 clientes, né, de vários mercados, do residencial, comercial, industrial, onde estão os maiores volumes, clientes também GNV, pós-GNV, as termoelétricas e os clientes que também têm alguma aplicação como cogeração e até mesmo para ar-condicionado. A Comgás hoje já está presente em 77 municípios, vem investindo muito forte na expansão da sua rede, desde a privatização, só nesse período aí de 15 anos, foram mais de 5 bilhões de reais investidos na expansão da sua rede, conexão desses clientes. De 1999 até hoje, nós saltamos de 290 mil clientes para mais de 1.400.000. Só por aí dá para se ter uma ideia desse investimento. Nós tínhamos 2.900 metros de rede e hoje temos mais de 12 mil quilômetros de rede. Então, é um investimento grande. Estávamos presentes em aproximadamente 15 ou 16 municípios, se não me falha o número, mas hoje estamos em 77 municípios, expandindo para novos, buscando realmente a massificação e o uso do gás canalizado, né? Porque o gás natural ele tem muitas vantagens em relação a qualquer outro produto, porque o gás natural ele ambientalmente ele é mais correto, ele é mais aplicado, porque ele gera menos poluentes do que qualquer outro energético. Então, e também por ele ser, a parcela dele ser de metano, né? Ser basicamente metano, mais de 90% mais ou menos é metano na sua parcela. Ele é um gás mais leve que o ar, então isso torna também mais seguro, né? Umas condições que você tem algum vazamento, tem algum problema interno e tudo, ele se dissipa mais facilmente para a atmosfera. Então, ele é um gás mais correto e mais seguro para se utilizar. E o biometano, né, quando a gente fala em biogás, na verdade a gente sempre fala no biometano, que é um nome que se dá ao biogás tratado e purificado, porque ele sai daqueles 50% e 75% de metano, eu vou tirar toda aquela outra parcela lá entre 50% e 25%, que é basicamente CO2, o nitrogênio e o oxigênio, reduzir isso praticamente zero, de forma que a única parcela que eu vou ter é o metano, que aí eu torno ele intercambiável com o meu gás natural, porque o poder calorífico dos dois gases, eles se equivalem. Mas a Comgás distribui também esse biometano? Não, hoje... E por quê? Porque esse talvez por isso que eu esteja hoje até envolvido bastante com esse assunto. Mas a gente precisa ter, vamos dizer assim, as oportunidades em linha com os interesses... Tem que ser viável economicamente. Precisa ser viável economicamente e ter a fonte desses recursos para você investir nisso. Então, a gente estudou muito as tecnologias, com esse aumento de dólar, tornou, né, a maioria dessas tecnologias que a gente estava estudando e tudo são importadas. Tá. Com essa alta do dólar, isso prejudicou um pouco alguns dos estudos que a gente tinha. Nós também estávamos com um pé atrás de começar isso esse ano por conta da regulamentação pela ANP em relação à qualidade desse biometano. Então, isso já foi feito para a questão, por exemplo, da vinhaça, para produtos da origem agro-silvopastoril, que são os ligados a resíduos de origem da agropecuária. Mas hoje a gente olhando realmente, porque a gente tem mais perto da nossa rede de distribuição, que são os aterros e as estações de tratamento de esgotos, a gente ainda requer uma especificação técnica mais detalhada, principalmente com relação à remoção desses contaminantes, em especial a cadeia de siloxanos. Então, esse é o grande trabalho que a gente está fazendo agora. E tendo uma política clara, que é uma regulamentação da agência reguladora da Comgás, que é a Arcesp, a gente tendo uma regulamentação que, por exemplo, é exemplo do estado do Rio de Janeiro, como foi feito, em que há um incentivo na questão até para que a concessionária adquira esse gás e também um incentivo de valor de compra e venda, né, aos consumidores, para que essa parcela, para que esse investimento aconteça. No fundo, no contexto geral, é o que você falou, né? Vai depender, obviamente, de uma viabilidade econômica, mas também a questão técnica. Incentivo político também. Também, perfeito. Tá, no próximo bloco, a gente vai entrar na questão da matriz energética aqui do estado de São Paulo. A gente volta daqui a pouquinho.
Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro e nesta edição falando sobre biogás. Essa entrevista foi gravada diretamente do Encontro Ambiental de São Paulo, uma realização do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo e também da Federação Nacional dos Engenheiros, que debateram aqui sustentabilidade. E eu estou aqui com o Marco Antônio Coutinho falando sobre o biogás, o gás natural. O gás hoje é usado para gerar aí, por exemplo, aquecimento de chuveiros, né? E aí você me disse que isso é algo recente no Brasil, porque tradicionalmente os chuveiros eram elétricos, ligava-se na rede e aí a água era aquecida. Em tempos em que a gente está com energia caríssima, o gás pode ser aí mais demandado, podemos investir mais a fim de que ele substitua a energia elétrica onde for possível? Sem dúvida nenhuma. Esse é o grande incentivo de que a Comgás tem dentro dos seus programas de expansão, onde ela vem atuando. E é interessante porque com todas essas notícias, isso que vem acontecendo bastante, principalmente muitas indústrias, né, vieram atrás da Comgás, empresas, comércios, enfim, olhando por essa dificuldade que eles estão tendo, vendo o custo de energia elétrica subir, o quanto que o gás natural poderia atendê-los até em substituição à própria energia elétrica, né? Porque o gás natural também, ele pode, tem muitas indústrias que operam no horário de pico com geração de energia própria através de motores a diesel. São geradores a diesel. E aí, porque o diesel tinha um custo compatível, melhor que a energia elétrica, o gás natural, alguns até por desconhecimento, outros até por uma questão de custo. Hoje a demanda cresceu muito, né, na procura até pelo gás natural. A gente vem incentivando a substituição dos motores a diesel para o gás natural, pela questão ambiental também, que você gera menos poluentes, você consegue atingir a mesma eficiência e o cliente consegue economizar nesse momento. Quando a gente fala no chuveiro elétrico, o cliente hoje, quando a gente está chegando, a gente não gosta muito de fazer comparações de cotas. Eu sei que a gente está num momento agora em que a energia elétrica está mais cara, a gente vê as cotas subir, vê as notícias dando conta de que novos aumentos virão, mas a gente procura sempre colocar a questão da vantagem do produto em si e o serviço que ela ganha junto da Comgás no atendimento aos clientes. Porque o gás natural você tem a vantagem, você está lá na rede, você não precisa armazenar o botijão na sua casa, quer dizer, então não tem aquele risco de acabar no meio de uma receita, no meio de lá dona de casa que está lá na sua casa, tem esse benefício, que ela não precisa se preocupar em trocar botijão, não fica preocupado se vai acabar ou não no meio de uma receita. Tem a questão de ser um gás em que ele promove uma queima mais completa, então não suja a panela. Então, as donas de casa que sabem bem como é isso, adoram, né? Porque a panelinha fica lá sempre novinha, né? Uma vantagem do gás natural nesse sentido também. E a questão da segurança que a gente coloca, que às vezes a gente, né, hoje os bombeiros, se for falar com qualquer bombeiro, fala, aquela casa lá teve por causa de vazamento de gás e tudo, pegou e explodiu. Vazamento de gás pegou e explodiu, porque o botijão lá deixou aberto, deixou vazando, houve um risco. E a gente coloca que, em relação ao gás natural, esse risco é menor, né, porque ele é um gás mais leve que o ar, então ele se dispersa mais rápido. E o poder de ignição dele para por exemplo, para uma ignição e tudo, né, o limite inferior e o superior, da onde se concentra esse gás, o range dele é menor do que o GLP. Você precisa ter muito menos GLP, você precisa ter uma concentração maior de gás natural para gerar a mesma ignição, explosão do gás. Mas, enfim, hoje, eu posso até te dizer que a gente está num momento favorável, cara. Se a gente fizer uma conta aqui e tudo mostrar, ele vai ter uma economia bastante perceptível no uso que elas são. Mas o grande vilão que nós temos dentro da residência é o chuveiro elétrico, né? O chuveiro elétrico tem a resistência elétrica dependendo do tempo. A gente sempre coloca, porque a gente não gosta de fazer conta por causa do tempo. Depende sempre da rotina de cada um que tem na hora de tomar o banho, né? Porque, por outro lado, o gás natural, na hora que você vai usar o banho, talvez você possa consumir um pouco mais de água para você movimentar isso dentro do aquecedor. Embora hoje os aquecedores que se utilizam, mesmo os de passagem,
são altamente eficientes, né? Você não tem tanto tempo de demora assim para você aquecer a água. Mas o cuidado que tem que ter é isso, né? Se há uma conscientização na questão do uso no tempo do gás, porque a gente fala que o gás também encanado, chuveiro, um aquecedor a gás também traz conforto. Um conforto muito melhor do que o chuveiro elétrico. E aí, na hora do conforto, a pessoa pode querer ficar mais tempo no banho e isso vai acabar gerando um gasto, às vezes até maior do que ele tinha com energia elétrica. Mas, para mim, hoje, realmente, assim, uso racional com energia alta, não há dúvidas de que o gás natural hoje ele tem essa vantagem econômica, sim. Perfeito. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço a todos aí, mais uma vez, pela oportunidade e parabéns aí pelo trabalho de vocês aí. E até a próxima, estarei aguardando. Obrigado. Obrigado. Conversamos a respeito de conquistas de mercado e também aí do gás natural, do biocombustível. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco. Um forte abraço e até breve. Em 2014, foram registradas mais de 2.000 quedas de árvores no município de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, os engenheiros agrônomos da cidade atenderam cerca de 54.000 solicitações de vistorias em árvores. Esse número foi um número considerável, né? Foram mais de 2.000 quedas, mas a intensidade das chuvas também foi muito alta. A Prefeitura também fez um trabalho de cuidado com a arborização, né? Só no ano passado foram removidas 14.000 árvores, em torno de 14.000 árvores, que tinham risco de queda, né? E teve também a poda de 102.000 árvores. A Lei Municipal 16.137, recentemente aprovada, tem como objetivo dar autonomia ao engenheiro agrônomo da capital para realizar podas de árvores, sem precisar da autorização do subprefeito. O objetivo, segundo um dos autores do texto, é agilizar o serviço. Os 5 anos que eu fiquei na prefeitura, vi que um dos principais problemas que nós tínhamos na cidade era a questão das podas de árvores. As árvores, quando não podadas, são responsáveis pelas interrupções de energia elétrica. Quando elas caem, são responsáveis por acidentes que podem ser muito graves, muitas vezes fatais, por problemas no trânsito. E eu via que a fila era muito grande. Por quê? Porque pela antiga legislação, apenas os agrônomos da prefeitura que poderiam fazer esses laudos e mesmo assim, depois eles tinham que pedir esse laudo, submeter esse laudo ao subprefeito. Uma coisa que não faz muito sentido, até porque quem é o especialista é o engenheiro agrônomo. De acordo com os delegados sindicais do CESP que atuam na Prefeitura Municipal de São Paulo, 74 engenheiros agrônomos estão alocados nas 32 subprefeituras para realizar esse tipo de serviço. Uma média de 2 profissionais por unidade. O número de engenheiros é um número reduzido. Por outro lado, a prefeitura ela montou um grupo de arborização, né, que chama Grupo Técnico de Arborização Urbana, que ele vem justamente identificar quais são os problemas que estão acontecendo na prefeitura de São Paulo, para a gente ter uma arborização mais adequada. E um dos grupos técnicos, são 4 grupos técnicos, né? Um deles é de legislação, um de educação ambiental, outro de políticas públicas e outro desse de procedimentos, né? Esse grupo de procedimentos, ele está vendo exatamente isso, né? Qual seria o número ideal, né, de agrônomos para cada subprefeitura, né? Então, não adianta a gente hoje falar, o número é insuficiente, pode ser que o número seja pequeno, né? Mas talvez ele esteja mal distribuído. Por que eu aumentaria o número de agrônomos, por exemplo? Porque você precisa rearborizar a periferia de São Paulo. A Zona Leste, por exemplo, quase não tem árvores. Ela foi ocupada, foi desmatada e não tem verde. Ao mesmo tempo, você precisa preservar e manter as árvores dos parques, as árvores que estão em vias públicas. E você só faz isso com um quadro competente de agrônomos e com um número suficiente de agrônomos. Principalmente, se puder ser feito, e deve ser feito, eu faria, e um dia farei, um plano diretor das árvores da cidade de São Paulo. A nova legislação
que teve seu texto original modificado com a ajuda dos engenheiros, ainda demanda regulamentação, o que deve ocorrer em até 60 dias após a data de sua publicação, que ocorreu dia 17 de março. A poda realizada irregularmente é considerada crime ambiental. Os paulistanos podem solicitar o serviço pelo telefone 156 ou pelo site. Então tem subprefeitura que a demanda é muito grande, né? Então a nossa dificuldade é essa, a gente quer atender, né? A gente vê um esforço grande dos agrônomos, né? Mas a demanda é muito grande. Então durante o ano a gente tem tentado, tanto que durante assim, esse período as coisas estão mais tranquilas, porque a gente corre, né, para tentar detectar onde estão os maiores problemas, né? Mas no final do ano a gente tem essa preocupação, porque a gente sabe que é praticamente impossível você verificar tudo o que está acontecendo. Por isso que em outros momentos eu já falei, a participação da comunidade é muito importante, né? Então se detecta alguma árvore que está com oco, que está com buraco, que está com alguma coisa, abre um saque, faz a solicitação para a prefeitura, né? E cobra da gente, né? Que a gente vai atrás. Às vezes a gente não vai imediatamente é porque realmente a demanda é grande. Mas a gente tem que ter esse apoio da comunidade, né, para a gente poder identificar esses casos, né? Para saber mais a respeito da poda de árvores na cidade de São Paulo, acesse o portal do CESP na internet.